Boa noite a todos. É com imenso prazer que começamos novamente o debate, um outro debate aqui no CEDEM. E o tema do nosso debate hoje é raridade bibliográfica, múltiplos enfoques conceituais e aplicados. É um tema que ele é bastante amplo numa certa perspectiva, porque ele pode ser estudado sob vários enfoques. Desde a questão conceitual do que é um livro raro, né? A própria questão ligada à formação e desenvolvimento de coleções raras especiais. Uma outra perspectiva em que a gente pode também estudar o tema é sob o viés da chamada história cultural do livro, ou história social do livro também, e da edição, bem como as abordagens que dialogam com as tecnologias da informação e comunicação, como digitalização, bem como a temática da memória. O que é um livro raro? Né? Então essa pergunta nos é importante, nós nos questionamos muito e temos algumas referências. No dicionário do livro, da Faria e Pericão, é um dicionário bastante importante, que foi publicado até pela EDUSP em 2008, mas ele é um dicionário português, né? Originalmente ele é um dicionário português. As autoras elas definem livro raro como? Livro raro assim pode ser designado por ser detentor de alguma particularidade especial. Antiguidade, autor célebre, conteúdo polêmico, papel, ilustrações. Então, consideram-se geralmente livros raros os incunábulos, as publicações anteriores a 1800, as primeiras edições de obras literárias, científicas e artísticas, as obras com encadernações primorosas, as obras que pertencem a personalidades célebres e que apresentam a sua assinatura ou notas, sobretudo os exemplares únicos. Então, vejam, a partir dessa citação e dessa ideia, a gente pode entender que o livro raro receberia esse valor a partir da presença de algumas dessas particularidades que fazem com que ele seja diverso, que ele seja diferente de um livro tradicional ou corrente. Ao lado da tentativa da sua definição também, nós temos que considerar os próprios aspectos que tornam um livro raro, porque cabe a gente já pensar desde esse momento que o conceito de raridade é um conceito que não é naturalizado, né? É um conceito que ele é atribuído. Portanto, existe uma certa artificialidade em torno dessa construção, ou seja, é conceitual. Todo conceito é balizado por uma certa artificialidade também. Então, obviamente, para entender um conceito do que é o livro raro, não só nós devemos estudar as definições, que isso nos é caro e nos é importante também, mas nós devemos, em uma certa medida, nos apropriarmos das terminologias que constituem o universo da raridade. Alguns outros autores, né, como Natterson e Connor, afirmam que a definição tradicional de livro raro é aquele que possui um valor maior pelo fato da procura exceder o seu fornecimento. Então, esses autores, por exemplo, eles já centralizam a definição de livros raros a partir da procura. Ou seja, se o livro ele é bastante procurado, então ele poderia ser denominado como raro, né? Tal procura se deve a algumas características de livro raro, como, por exemplo, a importância do livro, sendo que essa importância está ligada ao contexto de produção e utilização do livro. Então, vejam que é uma dimensão social. Nós saímos da concepção física, material do livro, né? Prefiro dizer física do que material, porque a materialidade é um outro conceito que a gente pode falar depois, mas então isso está ligado à concepção física do livro e outras características também. Escassez, que muitas vezes é um valor decisivo para se definir um livro como raro ou não. Idade e imprenta, e aqui quando nós falamos imprenta é o local de publicação, a casa publicadora, o ano e também, obviamente, as próprias condições de publicação da obra, se a obra ela teve de ser autorizada ou não, e assim por diante, né? As propriedades físicas e estéticas de um livro e a associação, ou seja, muitas vezes a atribuição de raridade é feita a partir da associação que se faz do livro com seu proprietário. E o assunto também, muitas vezes, é um elemento que determina a raridade de um livro, mas o assunto não é o aspecto mais importante. Todos esses referenciais, de modo interrelacionados, eles podem contribuir para a definição de raridade. Primeira ação que deve ser tomada num processo de gestão de coleções raras especiais. Então a gente volta à questão inicial. Como fazer a gestão? Então, a primeira pergunta que se coloca é o que é um livro raro. Então, a partir desses referenciais, a gente pode começar a caminhar.
Do ponto de vista prático, no Brasil, de forma bastante geral, tá, gente? Tem-se como parâmetro, muitas vezes, para a definição do que é um livro raro, muitas vezes os critérios de raridade que são postulados pela Biblioteca Nacional. Ou seja, os critérios de estabelecimento de raridade estabelecidos pela Biblioteca Nacional são instrumentos. Numa certa medida, a perspectiva é extremamente instrumental, né? Então a gente verifica se as características do livro que nós temos em mãos batem com esses critérios, né? O que a gente tem que fazer é atravessar esse tipo de abordagem. Então a atribuição de raridade é muito mais do que uma ação técnica, individual, ela é uma experiência social e cultural, sem sombra de dúvidas. Eu dividi a minha fala aqui em quatro pontos que eu acho importante discutir. Primeiro, o patrimônio bibliográfico e o papel das coleções. A questão da identidade profissional, né? Eu acho que quem trabalha com obras raras, enfim, tem um perfil, precisa ter um perfil, eu acredito, não sei, acho que vale também discutir um pouco isso. Os desafios tecnológicos, que você já sinalizou aqui. E, por último, não menos importante, que é o mundo da leitura. Ao reler algumas obras, quando está pensando essa apresentação aqui, a maioria dos autores que falaram sobre a raridade bibliográfica, a pesquisa das obras raras, em todo momento ele falou, olha, a leitura, o conhecimento de mundo, da literatura, precede esse conhecimento técnico. Como é que você vai avaliar apenas com critérios que são ditos se uma obra é rara ou não? Se você de fato não conhece a literatura e não conhece outras questões que não são só técnicas, porque a reflexão que você fez me fez pensar aqui, no meu olhar como formador, é que, ok, somos profissionais técnicos, temos uma tecnicidade no nosso trabalho, mas precisamos ter uma discussão humanizada, culturalizada, não sei, com relação a esse tipo de trabalho, porque senão você é um diletante discutindo obra rara, que é o meu caso aqui. Eu falei, vou falar da biblioteca do Mindley, não vou ler lá o mundo dos livros e rever esse material que ele publicou, e ele diz o seguinte, ele fala, é claro, o interesse dele veio justamente pela leitura. Aos 13 anos ele conta, quem leu a biografia deles pode ver que a sua reflexão começa quando ele é estimulado a ler. E eu acho que a reflexão que a gente precisa fazer do ponto de vista da formação, quando você está falando de obras raras, é como você consegue apontar isso. E no processo de formação, e aí a minha reflexão vai no sentido de dizer o seguinte, precisamos exercitar mais a prática, seja pelos critérios da BN, seja pelos nossos próprios critérios, seja pelos critérios locais, pelo desenvolvimento do trabalho que a gente faz com a comunidade, né? Quando o André fala de uma cidade com 30 mil habitantes, vamos lá, o pessoal da antropologia aí, ou da biblioteconomia, da arquivologia, o estudo do usuário, conhecer o outro, que comunidade é essa? Porque quando você conhece suas comunidades, os seus personagens, e você está diante de um documento que conta de um... Né, vou chamar aí, como o André está falando da questão do documento. O livro, você está debruçado sobre um livro, e você consegue perceber que comunidade é essa, que personagens são esses. Você começa já a conseguir dizer se aquilo pode ser raro ou não. Né? Eu acho que precisamos praticar mais a identificação sobre raridade, mesmo que a gente erre. Eu acho que o exercício talvez nos leve a uma melhor prática, ou a ampliação de uma prática. O grande dilema é a formação acadêmica e as práticas profissionais. Então você tem aquilo que se idealiza como um profissional, e a gente enfrenta muito isso, todo mundo enfrenta isso, né, na sala de aula. O professor fica, não, estamos idealizando aqui o que é, né, trabalhar com obras raras, veja, né, o Marcelo lá, o André na aula dele, e a pessoa que está lá no BN, professor, não tem nem onde colocar as obras lá. Está lá num saco preto. Né? Aí eu defendo o discurso do professor. A gente não pode só trabalhar com a realidade. Eu tenho que mostrar para vocês o que é o mundo ideal de pensar uma obra rara.
E você vai ter que se adaptar com a realidade que você tem ali. E se não fizer isso, a gente não consegue ter esses grandes patrimônios, esses grandes monumentos bibliográficos, né? Mas a ideia aqui, nesse caso, na minha fala, é tentar dizer que o seguinte, esses elementos técnicos, culturais e tantas outras habilidades, né, que a gente pode desenvolver, essas competências, aí vamos entrar num, né, vamos chamar de competências ou habilidades, só que se não houver essa prática no processo de formação, aliado ao movimento do exercício prático de manusear essas obras. Eu lembro que quando o André estava no mosteiro, foi um dia visitá-lo, porque, gente, falam da biblioteca do mosteiro, eu tenho um amigo que trabalha na biblioteca do mosteiro, eu vou entrar naquele lugar. E ele me mostrou lá obras de 1500. Não, mas aqui, Rogério, daqui para frente você não pode entrar. Porque também tem o mistério, né, que eu acho que às vezes a gente precisa trabalhar um pouco com isso, né, gente? A gente vai crescendo, a gente vai perdendo um pouco a questão da imaginação. Eu acho que trabalhar nesse conceito também, pensando no processo de formação, como é que você faz uma coisa ser interessante? É claro, pelo conhecimento que o André passa aqui, pelo trabalho de pesquisa dele. Isso né, para o mundo acadêmico, isso é lindo e maravilhoso. Mas como é que você torna algo lindo e maravilhoso quando a pessoa não tem ideia do que é, de como funciona, de que é coisa velha, de que é coisa chata? Então, a minha reflexão é como a gente consegue transformar essa coisa velha, coisa chata, numa coisa legal, bacana, e que precisa e que faz sentido num contexto que o André falou todo momento aqui, num contexto social.